Quando o coronel Antônio viu o brilho dourado na lama do açude que estava sendo dragado em sua propriedade, sua primeira reação foi de satisfação gananciosa. Após meses de seca que secara completamente o açude, ele havia contratado uma retroescavadeira para aprofundar o leito e encontrar água subterrânea. Durante a escavação, a máquina trouxe à superfície um anel de ouro com diamantes que brilhava intensamente sob o sol do sertão. O coronel Antônio pegou o anel precioso e o examinou cuidadosamente, calculando seu valor e se perguntando a quem poderia ter pertencido. O que ele não sabia é que estava segurando a aliança de casamento de sua própria esposa, Dona Conceição, que havia morrido de desgosto 20 anos antes depois de descobrir suas traições, e cujo corpo ele mesmo havia jogado naquele açude numa noite de desespero e álcool. Se essa história tocar seu coração, se inscreva no canal, deixa o like e comenta o nome da cidade de onde você está assistindo. A história começou em 1995, numa grande fazenda de gado no interior da Bahia, onde o coronel Antônio era conhecido por sua riqueza, poder político e comportamento autoritário com funcionários e família. Antônio havia herdado a fazenda do pai e a expandido significativamente através de negócios nem sempre honestos, tornando-se um dos homens mais ricos e influentes da região. Dona Conceição era uma mulher refinada e educada que havia se casado com Antônio quando era jovem, atraída pelo status social e segurança financeira que ele oferecia. Ela era filha de uma família tradicional mas decadente, e o casamento havia sido arranjado pelos pais como forma de garantir o futuro da filha. Conceição era 20 anos mais nova que Antônio e havia crescido sonhando com romance e amor verdadeiro. Nos primeiros anos do casamento, Conceição tentou ser uma esposa dedicada e exemplar. Ela cuidava da casa grande da fazenda, organizava eventos sociais para a elite local e tentava ignorar os rumores sobre o temperamento violento e os casos extraconjugais de Antônio. Conceição havia se convencido de que podia transformar o marido num homem melhor através de amor e dedicação. O coronel Antônio, por sua vez, via Conceição mais como um troféu social do que como uma companheira verdadeira. Ele gostava de exibi-la em eventos sociais, demonstrando seu poder através da beleza e refinamento da esposa, mas não sentia amor genuíno por ela. Antônio continuava seus hábitos de bebedeira, jogos e relacionamentos com outras mulheres, tratando Conceição com frieza e desrespeito em casa. Conceição descobriu a primeira traição de Antônio apenas 6 meses após o casamento, quando encontrou cartas de amor que uma mulher da cidade havia escrito para ele. A descoberta foi devastadora porque Conceição havia se casado acreditando que poderia conquistar o amor e fidelidade do marido através de sua dedicação. Ela confrontou Antônio, que reagiu com violência verbal e ameaças, deixando claro que faria o que quisesse independentemente dos sentimentos da esposa. Durante os anos seguintes, Conceição viveu numa situação de humilhação constante. Antônio não fazia questão de esconder suas aventuras amorosas, frequentemente trazendo amantes para eventos sociais e tratando Conceição como se ela fosse apenas uma funcionária bem vestida de sua casa. A sociedade local sabia das traições, mas ninguém ousava comentar abertamente devido ao poder e influência do coronel. Conceição tentou várias vezes deixar Antônio, mas descobriu que estava completamente dependente financeiramente dele e que não tinha para onde ir. Sua família havia perdido todas as propriedades e dependia do apoio financeiro que Antônio oferecia. Além disso, na sociedade conservadora da época, mulheres separadas eram vistas com desprezo e perdiam completamente seu status social. A situação se deteriorou ainda mais quando Antônio começou a beber excessivamente e se tornar fisicamente violento com Conceição. Ele a agredia durante suas bebedeiras, sempre se desculpando no dia seguinte e prometendo mudanças que nunca aconteciam. Conceição vivia em medo constante, nunca sabendo quando o marido voltaria para casa embriagado e violento. O isolamento social de Conceição era quase completo. Ela não tinha amigas verdadeiras porque as outras mulheres da alta sociedade local a invejavam e a culpavam pelas traições do marido. Os funcionários da fazenda a respeitavam, mas mantinham distância devido ao medo de represálias de Antônio. Conceição estava completamente sozinha numa prisão de luxo. Durante esse período de sofrimento, Conceição desenvolveu depressão grave que afetou sua saúde física e mental. Ela perdeu peso drasticamente, parou de cuidar da aparência, e passou a maior parte do tempo trancada em seus aposentos. Conceição também começou a beber para esquecer a dor, desenvolvendo um vício em álcool que piorou sua condição geral. A gota d'água aconteceu numa festa de Natal de 1999 que Conceição havia organizado para impressionar convidados importantes. Antônio chegou à festa completamente embriagado, acompanhado de sua amante mais recente, uma mulher jovem que ele apresentou publicamente como sua secretária particular. A humilhação foi tão grande que Conceição desmaiou na frente de todos os convidados. Após a festa desastrosa, Conceição teve uma crise nervosa completa.
Ela trancou-se em seus aposentos durante semanas, recusando-se a comer ou receber visitas médicas. Antônio, em vez de demonstrar preocupação, ficou irritado com o que chamava de drama desnecessário da esposa. Ele ameaçou interná-la num hospício se ela não voltasse a se comportar normalmente. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Vamos ver até onde essa história chegou. Foi numa madrugada de janeiro de 2000 que a situação chegou ao clímax final. Antônio voltou para casa extremamente embriagado após passar a noite toda com uma de suas amantes. Conceição estava esperando na sala, ainda usando seu vestido de festa manchado de lágrimas, segurando uma carta que havia escrito durante a noite. Na carta, Conceição dizia que não aguentava mais viver naquela situação de humilhação e desespero. Ela escreveu sobre como havia perdido toda a esperança de ser amada e respeitada, e como se sentia responsável por ter aceitado um casamento sem amor. Conceição terminou a carta dizendo que preferia morrer a continuar vivendo como estava. Quando Antônio leu a carta, em vez de sentir remorso ou preocupação, ele explodiu em fúria. Ele acusou Conceição de chantagem emocional, disse que ela estava sendo dramática para conseguir atenção e ameaçou expulsá-la de casa sem nenhum dinheiro. Antônio estava tão embriagado que não percebia a gravidade do estado mental de sua esposa. A discussão escalou para violência física quando Antônio tentou rasgar a carta de Conceição. Ela resistiu, tentando proteger o papel que havia escrito com tanto sofrimento, e Antônio a empurrou com força. Conceição bateu a cabeça na quina de uma mesa de mármore e caiu no chão, sangrando abundantemente. Antônio ficou momentaneamente sóbrio ao ver Conceição caída e sangrando. Ele tentou acordá-la, chacoalhou seu corpo, mas percebeu que ela não respondia. Conceição havia sofrido um traumatismo craniano grave e estava morrendo. Em pânico, Antônio tentou estancar o sangramento, mas era tarde demais. Conceição morreu em seus braços, ainda usando o vestido de festa manchado. O medo das consequências legais e sociais tomou conta de Antônio. Ele sabia que seria acusado de assassinato se alguém descobrisse o que havia acontecido. Conceição não tinha família próxima que pudesse investigar seu desaparecimento, e os funcionários da fazenda eram leais a ele por medo e dependência financeira. Numa decisão desesperada e covarde, Antônio decidiu esconder o corpo de Conceição. Ele carregou o corpo da esposa até o açude da fazenda durante a madrugada, amarrou pedras pesadas em seus tornozelos e a jogou na parte mais profunda do reservatório. Antônio também jogou na água a carta que ela havia escrito, para eliminar qualquer evidência de seu estado mental. Antônio inventou uma história de que Conceição havia fugido durante a noite, levando algumas joias e dinheiro. Ele disse para os funcionários e vizinhos que havia encontrado um bilhete dizendo que ela ia para a capital tentar reconstruir sua vida longe da fazenda. Como Conceição não tinha amigas próximas e sua família morava distante, ninguém questionou seriamente o desaparecimento. Durante os meses seguintes, Antônio manteve a farsa de que estava procurando pela esposa desaparecida. Ele contratou investigadores particulares falsos, colocou anúncios em jornais e até ofereceu recompensa por informações sobre Conceição. Todas essas ações eram apenas para manter as aparências e evitar suspeitas sobre seu envolvimento no desaparecimento. Com o tempo, as pessoas pararam de falar sobre o desaparecimento de Conceição. Antônio gradualmente retomou sua vida social, agora sem precisar manter aparência de casamento respeitável. Ele passou a levar suas amantes abertamente para eventos sociais e se comportava como se fosse solteiro. Durante os 20 anos que se seguiram à morte de Conceição, Antônio prosperou financeiramente e politicamente. Ele se envolveu em vários negócios lucrativos, incluindo especulação imobiliária e contratos governamentais obtidos através de influência política. Antônio se tornou ainda mais rico e poderoso, consolidando seu status como uma das figuras mais influentes da região. Antônio nunca se casou novamente, preferindo manter relacionamentos casuais que podia terminar quando quisesse. Ele desenvolveu uma reputação de homem mulherengo mas bem-sucedido, e muitas mulheres jovens interessadas em status social tentavam conquistá-lo. Antônio gostava do poder que tinha sobre essas mulheres e as tratava com o mesmo desrespeito que havia demonstrado com Conceição. Com o passar dos anos, Antônio gradualmente esqueceu os detalhes traumáticos da morte de Conceição. Ele se convenceu de que havia sido um acidente inevitável e que não tinha responsabilidade real pelo que acontecerá. Antônio racionalizou que Conceição era uma mulher fraca e dramática que não soubera lidar com as realidades do casamento. A fazenda de Antônio continuou prosperando, mas começou a enfrentar problemas com seca prolongada que afetava a região há vários anos. O açude que sempre havia fornecido água para o gado e irrigação estava secando gradualmente, ameaçando a produtividade da propriedade. Antônio decidiu que precisava dragar o açude para encontrar água subterrânea.
Antônio contratou uma empresa especializada para fazer a dragagem do açude usando equipamentos pesados. O trabalho envolveria remover toda a lama acumulada no fundo do reservatório e escavar mais profundamente para alcançar lençóis freáticos que poderiam fornecer água durante os períodos secos. Durante os preparativos para a dragagem, Antônio não pensou na possibilidade de que o trabalho pudesse revelar evidências da morte de Conceição. 20 anos haviam se passado, e ele havia reprimido completamente as memórias traumáticas daquela noite. O açude era apenas uma fonte de água em sua mente, não um local onde havia escondido o corpo da esposa. A dragagem começou numa manhã de segunda-feira, com uma retroescavadeira moderna removendo camadas de lama que haviam se acumulado durante décadas. O trabalho era lento e cuidadoso porque Antônio queria preservar a estrutura do açude enquanto aprofundava seu leito. Ele supervisionava pessoalmente a operação, ansioso para resolver os problemas de água da fazenda. Foi no terceiro dia de trabalho que a retroescavadeira trouxe à superfície algo que fez o coração de Antônio parar momentaneamente. Entre a lama escura e os detritos do fundo do açude, algo dourado brilhava intensamente sob o sol forte do sertão. Era claramente uma joia valiosa que havia sido preservada pela lama durante todos esses anos. Antônio pegou o objeto dourado e o limpou cuidadosamente com água. Era um anel de ouro branco com diamantes, claramente uma peça de joalheria cara e sofisticada. Inicialmente, ele ficou apenas curioso sobre como uma joia tão valiosa havia parado no fundo de seu açude. Antônio examinou o anel procurando marcas de identificação que pudessem revelar seu proprietário original. Foi quando Antônio olhou mais atentamente para o interior do anel que viu uma gravação que fez seu mundo desabar. Gravadas em letras pequenas mas legíveis estavam as iniciais AS Corações Negros CM 15 de junho de 1990, as iniciais dele e de Conceição com a data de seu casamento. Era a aliança de casamento que ele mesmo havia colocado no dedo de Conceição durante a cerimônia, 25 anos antes. A descoberta trouxe de volta todas as memórias reprimidas daquela noite terrível de janeiro de 2000. Antônio se lembrou vividamente da discussão, da violência, da morte de Conceição e de como havia jogado seu corpo no açude. O anel era uma evidência física de que o corpo de sua esposa havia estado ali durante todos esses anos, exatamente onde ele a havia colocado. O choque inicial foi seguido por pânico absoluto. Antônio olhou ao redor para ver se alguém havia notado sua reação ao encontrar o anel. Felizmente, os operadores da retroescavadeira estavam concentrados em seu trabalho e não prestaram atenção à descoberta. Antônio rapidamente guardou o anel no bolso e tentou manter a compostura. Durante o resto do dia, Antônio ficou aterrorizado com a possibilidade de que a dragagem pudesse revelar outros vestígios de Conceição. Ele sabia que 20 anos na lama poderiam ter preservado ossos, dentes ou outros objetos pessoais que ela estava usando na noite de sua morte. Qualquer descoberta desse tipo poderia levar a uma investigação criminal que o incriminaria. Antônio interrompeu imediatamente a dragagem, alegando problemas técnicos que precisavam ser resolvidos. Ele dispensou a equipe de trabalhadores e cancelou o contrato, preferindo lidar com os problemas de água de outras formas. Antônio não podia correr o risco de que mais evidências fossem descobertas durante a escavação. Naquela noite, sozinho em sua casa grande, Antônio examinou detalhadamente o anel de Conceição. Era exatamente como ele se lembrava. O ouro branco que ela havia escolhido, os diamantes pequenos mas de boa qualidade, e o desenho elegante que combinava com seu gosto refinado. Antônio se lembrou de como Conceição havia ficado emocionada ao receber o anel, acreditando que representava o amor que ele sentia por ela. A culpa que Antônio havia reprimido durante 20 anos voltou com força total. Ele se lembrou de todos os momentos de crueldade, todas as traições públicas, toda a violência física e emocional que havia infligido a Conceição. Antônio percebeu que havia destruído completamente uma mulher que o havia amado genuinamente no início do casamento. Antônio chegou à festa completamente embriagado, acompanhado de sua amante mais recente, uma mulher jovem que ele apresentou publicamente como sua secretária particular. A humilhação foi tão grande que Conceição desmaiou na frente de todos os convidados. Após a festa desastrosa, Conceição teve uma crise nervosa completa. Ela trancou-se em seus aposentos durante semanas, recusando-se a comer ou receber visitas médicas. Antônio, em vez de demonstrar preocupação, ficou irritado com o que chamava de drama desnecessário da esposa. Ele ameaçou interná-la num hospício se ela não voltasse a se comportar normalmente. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Vamos ver até onde essa história chegou. Foi numa madrugada de janeiro de 2000 que a situação chegou ao clímax final. Antônio voltou para casa extremamente embriagado após passar a noite toda com uma de suas amantes. Conceição estava esperando na sala,
ainda usando seu vestido de festa manchado de lágrimas, segurando uma carta que havia escrito durante a noite. Na carta, Conceição dizia que não aguentava mais viver naquela situação de humilhação e desespero. Ela escreveu sobre como havia perdido toda a esperança de ser amada e respeitada, e como se sentia responsável por ter aceitado um casamento sem amor. Conceição terminou a carta dizendo que preferia morrer a continuar vivendo como estava. Quando Antônio leu a carta, em vez de sentir remorso ou preocupação, ele explodiu em fúria. Ele acusou Conceição de chantagem emocional, disse que ela estava sendo dramática para conseguir atenção e ameaçou expulsá-la de casa sem nenhum dinheiro. Antônio estava tão embriagado que não percebia a gravidade do estado mental de sua esposa. A discussão escalou para violência física quando Antônio tentou rasgar a carta de Conceição. Ela resistiu, tentando proteger o papel que havia escrito com tanto sofrimento, e Antônio a empurrou com força. Conceição bateu a cabeça na quina de uma mesa de mármore e caiu no chão, sangrando abundantemente. Antônio ficou momentaneamente sóbrio ao ver Conceição caída e sangrando. Ele tentou acordá-la, chacoalhou seu corpo, mas percebeu que ela não respondia. Conceição havia sofrido um traumatismo craniano grave e estava morrendo. Em pânico, Antônio tentou estancar o sangramento, mas era tarde demais. Conceição morreu em seus braços, ainda usando o vestido de festa manchado. O medo das consequências legais e sociais tomou conta de Antônio. Ele sabia que seria acusado de assassinato se alguém descobrisse o que havia acontecido. Conceição não tinha família próxima que pudesse investigar seu desaparecimento, e os funcionários da fazenda eram leais a ele por medo e dependência financeira. Numa decisão desesperada e covarde, Antônio decidiu esconder o corpo de Conceição. Ele carregou o corpo da esposa até o açude da fazenda durante a madrugada, amarrou pedras pesadas em seus tornozelos e a jogou na parte mais profunda do reservatório. Antônio também jogou na água a carta que ela havia escrito, para eliminar qualquer evidência de seu estado mental. Antônio inventou uma história de que Conceição havia fugido durante a noite, levando algumas joias e dinheiro. Ele disse para os funcionários e vizinhos que havia encontrado um bilhete dizendo que ela ia para a capital tentar reconstruir sua vida longe da fazenda. Como Conceição não tinha amigas próximas e sua família morava distante, ninguém questionou seriamente o desaparecimento. Durante os meses seguintes, Antônio manteve a farsa de que estava procurando pela esposa desaparecida. Ele contratou investigadores particulares falsos, colocou anúncios em jornais e até ofereceu recompensa por informações sobre Conceição. Todas essas ações eram apenas para manter as aparências e evitar suspeitas sobre seu envolvimento no desaparecimento. Com o tempo, as pessoas pararam de falar sobre o desaparecimento de Conceição. Antônio gradualmente retomou sua vida social, agora sem precisar manter a aparência de casamento respeitável. Ele passou a levar suas amantes abertamente para eventos sociais e se comportava como se fosse solteiro. Durante os 20 anos que se seguiram à morte de Conceição, Antônio prosperou financeiramente e politicamente. Ele se envolveu em vários negócios lucrativos, incluindo especulação imobiliária e contratos governamentais obtidos através de influência política. Antônio se tornou ainda mais rico e poderoso, consolidando seu status como uma das figuras mais influentes da região. Antônio nunca se casou novamente, preferindo manter relacionamentos casuais que podia terminar quando quisesse. Ele desenvolveu uma reputação de homem mulherengo mas bem-sucedido, e muitas mulheres jovens interessadas em status social tentavam conquistá-lo. Antônio gostava do poder que tinha sobre essas mulheres e as tratava com o mesmo desrespeito que havia demonstrado com Conceição. Mas ele me olha como se eu fosse um móvel caro que precisa ser mantido limpo mas nunca usado. Essas revelações intensificaram o remorso de Antônio, mas também despertaram uma nova compreensão sobre a natureza de seu crime. Ele percebeu que não havia matado apenas uma esposa inconveniente, mas havia destruído uma pessoa que o amava genuinamente e que poderia ter sido uma companheira verdadeira se ele tivesse sido capaz de retribuir seus sentimentos. A investigação policial que se seguiu à confissão de Antônio revelou aspectos ainda mais perturbadores do caso. Quando os investigadores examinaram os registros financeiros de Conceição, descobriram que ela havia tentado várias vezes nos últimos meses de vida conseguir recursos para deixar Antônio. Ela havia vendido secretamente algumas joias e tentado abrir uma conta bancária particular, evidenciando que estava planejando uma fuga que nunca conseguiu executar. Os investigadores também descobriram que Conceição havia procurado ajuda jurídica poucos dias antes de sua morte, consultando discretamente um advogado sobre as possibilidades de divórcio e proteção contra a violência doméstica. O advogado se lembrava vagamente do caso porque Conceição havia parecido muito assustada e havia deixado claro que temia pela própria vida se Antônio descobrisse suas intenções. Essas descobertas demonstraram que Conceição não era a mulher frágil e dramática que Antônio havia retratado em sua mente durante anos.
Na verdade, ela estava tomando medidas concretas para escapar de um relacionamento abusivo, mostrando coragem e determinação consideráveis. Sua morte havia interrompido um plano de libertação que poderia ter salvado sua vida se ela tivesse tido mais tempo. A perícia criminal no açude revelou evidências físicas que confirmavam não apenas a versão de Antônio sobre a morte de Conceição, mas também forneciam detalhes adicionais sobre as circunstâncias do crime. O exame dos restos mortais mostrou sinais de violência que eram consistentes com o relato de Antônio sobre a queda que causou o traumatismo craniano fatal. Mas a investigação também revelou que Conceição estava grávida de aproximadamente 6 semanas no momento de sua morte, um fato que Antônio aparentemente não sabia e que não havia mencionado em sua confissão. Essa descoberta adicional intensificou a gravidade moral do crime, transformando-o num duplo homicídio que havia interrompido não apenas a vida de Conceição, mas também a de seu filho não nascido. A revelação da gravidez de Conceição devastou ainda mais Antônio, que percebeu que havia matado não apenas sua esposa, mas também uma criança inocente. Ele se questionou se a gravidez poderia ter sido o motivo da tentativa desesperada de Conceição de deixá-lo. Talvez ela quisesse proteger o bebê de crescer numa família violenta e disfuncional. Durante o período entre a confissão e o julgamento, Antônio foi submetido à avaliação psicológica completa que revelou aspectos perturbadores de sua personalidade. Os psicólogos identificaram traços narcisistas graves, incapacidade de sentir empatia genuína, e um padrão de comportamento que indicava a psicopatia funcional que ele havia conseguido mascarar através de charme superficial e poder econômico. O relatório psicológico também explorou a infância e formação de Antônio, revelando que ele havia crescido numa família onde violência doméstica era normalizada. Seu pai havia sido igualmente abusivo com sua mãe, criando um padrão geracional de machismo tóxico que Antônio havia perpetuado e intensificado em seu próprio casamento. Durante as sessões de terapia obrigatória, Antônio foi confrontado com o impacto que suas ações haviam tido não apenas em Conceição, mas em todas as mulheres que havia relacionado durante os anos subsequentes à sua morte. Muitas dessas mulheres haviam sofrido abuso emocional e manipulação, demonstrando que o assassinato de Conceição não havia sido um incidente isolado, mas parte de um padrão contínuo de violência contra mulheres. A descoberta do crime de Antônio teve um impacto profundo na comunidade local, que foi forçada a confrontar o fato de que haviam convivido durante 2 décadas com um assassino que havia conseguido manter uma fachada respeitável. Muitas pessoas se questionaram sobre como haviam falhado em perceber os sinais de violência doméstica que devem ter existido antes da morte de Conceição. A investigação também revelou que várias pessoas na comunidade haviam suspeitado que algo estava errado no casamento de Antônio e Conceição, mas ninguém havia tomado ação concreta para ajudá-la. Funcionários da fazenda se lembravam de ter visto Conceição com hematomas que ela explicava como acidentes, e amigas relataram mudanças dramáticas em sua personalidade nos meses que precederam seu desaparecimento. Essas revelações levaram a uma autorreflexão comunitária sobre cumplicidade silenciosa em situações de violência doméstica. Muitas pessoas perceberam que haviam escolhido ignorar sinais evidentes de abuso porque Antônio era poderoso demais para ser confrontado, ou porque acreditavam que problemas matrimoniais eram assuntos privados que não deviam ser interferidos por estranhos. O julgamento de Antônio se tornou um evento que transcendeu o aspecto criminal, transformando-se numa discussão nacional sobre violência doméstica, impunidade dos ricos e poderosos, e a necessidade de proteção mais efetiva para mulheres em situação de risco. Organizações feministas de todo o país acompanharam o caso como símbolo da luta por justiça para vítimas de violência de gênero. Durante o julgamento, foram chamadas várias testemunhas que haviam conhecido Conceição e que puderam fornecer um retrato mais completo de sua personalidade e do sofrimento que havia enfrentado. Amigas de infância descreveram uma mulher alegre e esperançosa que havia se tornado gradualmente retraída e medrosa após o casamento com Antônio. Uma das testemunhas mais impactantes foi Dona Maria, uma antiga funcionária da fazenda que havia servido como confidente informal de Conceição durante os anos mais difíceis de seu casamento. Dona Maria contou como Conceição frequentemente procurava consolo nas conversas que tinham na cozinha da casa grande, sempre expressando a esperança de que Antônio pudesse mudar e se tornar um marido amoroso. Dona Maria também revelou que Conceição havia confiado a ela sobre sua gravidez apenas dias antes de sua morte, expressando tanto alegria quanto terror sobre a perspectiva de ter um filho com Antônio. Conceição havia dito que queria desesperadamente que o bebê fosse o catalisador para uma transformação positiva em seu casamento, mas também temia que um filho pudesse torná-la ainda mais presa numa situação abusiva. O testemunho de Dona Maria incluiu detalhes devastadores sobre a noite da morte de Conceição. Ela havia estado na cozinha preparando café quando ouviu gritos e ruídos de luta vindos da sala principal da casa. Dona Maria havia ficado paralisada pelo medo, sabendo que não podia intervir numa discussão entre os patrões sem arriscar sua própria segurança e emprego.
Após ouvir um silêncio súbito e perturbador, Dona Maria havia tentado verificar o que havia acontecido, mas encontrou as portas da sala trancadas. Ela havia esperado na cozinha durante horas, ouvindo ocasionalmente ruídos que não conseguia identificar. Apenas na manhã seguinte Antônio havia aparecido, alegando que Conceição havia fugido durante a noite. O testemunho de Dona Maria demonstrou que havia sido possível salvar Conceição se alguém tivesse tido coragem de intervir ou chamar ajuda naquela noite. A revelação intensificou o sentimento de culpa coletiva na comunidade e destacou como o medo de confrontar pessoas poderosas pode resultar em tragédias evitáveis. Durante seu próprio testemunho, Antônio forneceu detalhes completos sobre o crime, não tentando minimizar sua culpa ou justificar suas ações. Ele descreveu como havia perdido o controle devido ao álcool e à raiva, mas assumiu responsabilidade total pela morte de Conceição. Antônio também pediu perdão publicamente à memória de sua esposa e à família dela. Uma parte particularmente impactante do testemunho de Antônio foi quando ele descreveu os 20 anos que havia vivido com o segredo do crime. Ele explicou como havia gradualmente reprimido as memórias traumáticas, convencendo-se de que o que havia acontecido era menos grave do que realmente foi. Antônio reconheceu que havia usado álcool e negação psicológica para evitar confrontar a realidade de suas ações. Antônio também testificou sobre como a descoberta do anel havia destruído completamente sua capacidade de continuar negando o crime. Ele disse que segurar novamente a aliança de casamento de Conceição havia sido como ter o próprio fantasma dela confrontando-o com a verdade. A partir daquele momento, Antônio sabia que não conseguiria mais viver com o peso da culpa e do segredo. A defesa de Antônio tentou argumentar que o crime havia sido resultado de uma discussão que saiu do controle, não um assassinato premeditado. Eles enfatizaram seu estado de embriaguez na noite do crime e sua confissão voluntária 20 anos depois como evidências de que ele havia eventualmente assumido responsabilidade por suas ações. Mas a acusação apresentou evidências que contradiziam a narrativa de crime passional. Eles mostraram que Antônio havia tomado medidas deliberadas para esconder o corpo de Conceição e inventar uma história elaborada sobre seu desaparecimento. A acusação argumentou que essas ações demonstravam premeditação e consciência da gravidade de seus atos. O promotor também enfatizou que Antônio havia tido 20 anos para confessar seu crime voluntariamente, mas só o fez quando foi confrontado com evidência física que poderia eventualmente incriminá-lo. A confissão, segundo a acusação, havia sido motivada por autopreservação, não por remorso genuíno. A sentença final de 25 anos de prisão foi recebida com aprovação pela maioria da comunidade e pelas organizações de direitos das mulheres que haviam acompanhado o caso. A pena foi considerada apropriada para a gravidade do crime e para o fato de que Antônio havia vivido em liberdade durante 2 décadas enquanto a família de Conceição sofria sem saber o que havia acontecido com ela. A transformação da fazenda de Antônio em memorial para Conceição foi um projeto conjunto envolvendo organizações de direitos humanos, o governo local e membros da comunidade que queriam honrar a memória da vítima. O açude onde seu corpo havia sido encontrado foi transformado num jardim memorial com uma fonte central que simbolizava a vida que havia sido interrompida. O memorial incluía não apenas uma homenagem específica a Conceição, mas também um centro educativo sobre violência doméstica que oferecia informações sobre recursos disponíveis para mulheres em situação de risco. O centro fornecia orientação jurídica gratuita, apoio psicológico e abrigo temporário para mulheres que precisavam deixar relacionamentos abusivos. Um dos aspectos mais tocantes do memorial era uma biblioteca que continha os diários pessoais de Conceição, doados por sua família para servir como testemunho das experiências de uma mulher que havia sofrido violência doméstica. Os visitantes podiam ler suas reflexões íntimas e compreender como o abuso havia gradualmente minado sua autoestima e esperança. A biblioteca também continha cartas que Conceição nunca havia enviado para amigas e familiares, onde ela expressava seus sentimentos mais profundos sobre o casamento e seus sonhos de uma vida melhor. Essas cartas revelavam a inteligência e sensibilidade de uma mulher que havia sido reduzida ao silêncio por um marido controlador e violento. O Centro Educativo do Memorial desenvolveu programas específicos para homens da região, focando em educação sobre relacionamentos saudáveis e prevenção de violência doméstica. Os programas usavam a história de Antônio como exemplo de como machismo tóxico e comportamentos controladores podem escalar para a violência letal. O impacto do caso de Conceição se estendeu além da comunidade local quando organizações nacionais adotaram sua história como símbolo da luta contra a impunidade em casos de violência doméstica. Seu caso foi usado em campanhas educativas que alertavam sobre os sinais de relacionamentos abusivos e a importância de denunciar situações suspeitas. Universidades de todo o país passaram a usar o caso como material de estudo em cursos de direito, psicologia, sociologia e serviço social. A
A história demonstrava como fatores sociais como poder econômico e influência política podem proteger perpetradores de violência e como evidências físicas podem eventualmente revelar crimes antigos. A família de Conceição, que havia passado 20 anos sem saber o que havia acontecido com ela, encontrou algum consolo no fato de que a verdade havia finalmente sido revelada e que Antônio havia sido punido. Eles estabeleceram uma fundação em nome de Conceição que oferecia apoio financeiro e emocional para mulheres que estavam tentando escapar de relacionamentos abusivos. A fundação também financiava pesquisas sobre violência doméstica e desenvolvia programas de prevenção que eram implementados em escolas e comunidades de toda a região. O objetivo era educar jovens sobre relacionamentos saudáveis e quebrar ciclos geracionais de violência que haviam sido perpetuados em muitas famílias. Durante seus anos na prisão, Antônio participou de programas de reabilitação que focavam em educação sobre violência doméstica e desenvolvimento de empatia. Ele escreveu cartas regulares para a família de Conceição pedindo perdão e contribuiu financeiramente para a fundação estabelecida em nome dela. Antônio também colaborou com pesquisadores que estudavam perpetradores de violência doméstica, oferecendo insights sobre como homens violentos racionalizam e justificam seus comportamentos abusivos. Sua cooperação ajudou a desenvolver programas de intervenção mais eficazes para homens com históricos de violência. Nos seus últimos anos de vida, Antônio se tornou um defensor da educação sobre violência doméstica dentro do sistema prisional. Ele dava palestras para outros detentos sobre as consequências devastadoras da violência contra mulheres, sempre usando sua própria história como exemplo de como o machismo pode destruir vidas. A morte de Antônio na prisão foi vista por muitos como o encerramento final de um caso que havia marcado profundamente a região. Seu funeral foi simples e discreto, contrastando drasticamente com o memorial elaborado que havia sido criado para Conceição. A diferença simbolizava como a sociedade havia aprendido a distinguir entre vítima e perpetrador. O anel de casamento de Conceição, que havia sido o catalisador para a revelação da verdade, foi preservado como peça central do memorial. Visitantes podiam ver a joia que havia permanecido intacta durante 2 décadas na lama, servindo como testemunha silenciosa de um crime que eventualmente não pôde permanecer oculto. A história do anel se tornou um símbolo poderoso de como objetos aparentemente insignificantes podem carregar verdades devastadoras. O fato de que a própria ganância de Antônio havia levado à descoberta de sua culpa foi visto como uma forma de justiça poética que demonstrava que crimes graves eventualmente encontram formas de ser revelados. O açude da fazenda, agora transformado em memorial, continuou atraindo visitantes de todo o país interessados em conhecer o local onde a justiça havia prevalecido após 2 décadas de impunidade. O local servia como lembrete de que não existem crimes perfeitos e de que a verdade tem formas misteriosas de vir à tona. A aliança de casamento que deveria ter simbolizado amor eterno havia se tornado o instrumento de justiça que finalmente trouxe paz para a alma atormentada de Conceição. A ironia de que sua própria joia havia sido responsável por expor seu assassino permaneceu como uma das histórias mais impactantes de justiça tardia da região. E na próxima semana, vamos contar uma outra história sobre como objetos que escondemos podem um dia voltar para nos assombrar, e sobre como a ganância pode nos levar exatamente àquilo que mais tentamos evitar.